Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H e eu posso adiantar para os senhores que a edição de hoje do Hora H está quentíssima. Eu vou mostrar dois documentos. Um eu ainda não vou poder entregar para os senhores, mas amanhã os jornais já vão divulgar. O da minha mão esquerda é o documento que daqui a pouco eu vou apresentar e este aqui é o mais pesado. Este vai dar muita repercussão e muita dor de cabeça também para o legislativo. Eu não vou, infelizmente, poder divulgar. Está em minhas mãos, mas não vou poder divulgar. E há razões para isto. Isto vai ser do conhecimento de todos, imagino, hoje à tarde ainda. Nosso Facebook, facebook.com/HoraHTV, vai trazer os detalhes, cópia do documento, inclusive, mas somente à tarde. E o nosso programa só voltará a ser exibido ao vivo na próxima segunda-feira. Ou seja, somente pelo Facebook é que os senhores terão acesso, através do Hora H, a este documento. Repito, que ainda vai dar muita dor de cabeça ao Legislativo. Ponto. Essa é a primeira informação. Segundo, greve dos ônibus, confirmadíssima para segunda-feira. Confirmadíssima da parte de uma parte dos funcionários das duas empresas de ônibus. Se os senhores me perguntarem, a greve de fato vai acontecer? Não sei. O sindicato está firme nessa greve, em apoio aos trabalhadores. 220 trabalhadores assinaram a Assembleia, participaram da Assembleia, assinaram a ata, concordando com a greve a partir desta segunda-feira, 0h01 desta segunda-feira. Agora, em telefonema que eu fiz para o presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldiceira, ele me disse o seguinte: se na última hora os trabalhadores não quiserem fazer a greve, eu vou respeitar e nós não vamos fazer. Então eu não sei o que é que vai acontecer. Não há nenhum comunicado da greve no terminal urbano, não há nenhum comunicado por aí, tem nos jornais sim, que é obrigatório publicar, até porque você está lidando com um serviço público, prefeitura já comunicada, as empresas de ônibus Grande Bauru e Sorriso já comunicadas devidamente da greve, ou pelo menos da decisão de 220 trabalhadores de entrarem em greve a partir da 0h01 desta segunda-feira, e comunicado também o Ministério do Trabalho, até porque 2 mesas redondas já foram feitas e não houve acordo salarial em relação aos motoristas e cobradores da Grande Bauru e da Sorriso. Se a greve de fato acontecer, 30% dos ônibus das duas empresas vão circular. Aí é o compromisso com a sociedade, tem a legislação, é um serviço público, repito, você não pode simplesmente deixar a população sem nenhum transporte. 30% ao menos dos ônibus precisam ser garantidos nas ruas. Aí o que vai acontecer? A diretoria do sindicato vai para a porta da garagem de cada uma das empresas. Quantos ônibus tem aqui dentro? Tem 100 ônibus, 30% vai rodar. Outro 30% da outra empresa vai rodar. Os demais vão ficar lá dentro, não vão sair. Isto se a greve de fato acontecer. Agora eu vou dizer uma coisa. Com 100% dos ônibus das duas empresas nas ruas, o serviço de transporte público em Marília é uma caca, um desastre. Não tem fiscalização. Prefeitura Municipal, que é o poder cedente, o poder concedente, que deveria fiscalizar, não fiscaliza, não cumpre o seu papel. Falta com a responsabilidade, com aquilo que é da sua obrigação. Por isso é que os ônibus estão lotados, por isso que os pontos estão abarrotados, por isso que os pontos não têm cobertura, lugar para sentar, por isso que há número insuficiente de bancos destinados aos idosos, que é uma vergonha, por isso que não tem nem onde se segurar dentro do ônibus, todo mundo reclamando. Isso tudo poderia ser resolvido facilmente. O prefeito chama as duas empresas, senta aí. É assim que tem que funcionar, tintim por tintim. Está no edital, vocês vão cumprir, ponto final. Ele já não fez o favor de colocar as empresas aí, antes até de uma decisão judicial, para dizer se elas deveriam ou não ficar no serviço público do transporte coletivo? Uai, se ele fez esse favor, se ele peitou, se ele chamou para ele a responsabilidade disso, deveria também fazer o mesmo em relação à fiscalização do serviço, que lamentavelmente não está fazendo. Então, com 100% dos ônibus já é um desastre. Subnitrato de pó de traque. O mariliense experimentando o que é se sentir uma sardinha em lata, que vai espremido. Coitadas das mocinhas, das senhoras, que ficam naquele esfrega-esfrega
dentro do ônibus sabem muito bem do que eu estou falando. Há inúmeras queixas a respeito disso, que os ônibus ficam apinhados todos os dias, todas as linhas, quase todos os horários. Imagine com 30% dos ônibus apenas circulando nas ruas. É o caos, pode ter certeza. Nós vamos acompanhar tudo para os senhores. Eu não vou me alongar aqui no flash, porque o programa de hoje está quentíssimo. Mas eu quero mostrar uma coisa. Essa é a primeira página do jornal Folha de São Paulo, a edição de hoje. Mais uma vez, um deputado de Marília nos envergonha em um veículo de comunicação nacional, um dos mais importantes do país, Folha de São Paulo. Está aqui. Congresso quer mudar cassação após beneficiar deputado preso. Deputado Natan Donadon, preso há 2 meses por peculato, que é roubo de dinheiro público e formação de quadrilha. Você quer sujeito mais bandido do que este? Preso já, condenado. Os deputados fizeram o favor. É aquela história, né? É aquela história de defender aqueles que são semelhantes, né? Os deputados acabaram não cassando o mandato do Natan Donadon, mesmo preso, mesmo condenado por peculato, que é roubo do seu dinheiro público, e condenado por formação de quadrilha, ele mantém o cargo. Quer dizer, não dá para acreditar que esse país seja assim, mas é assim, infelizmente, essa é a triste realidade. E por que é que tem deputado de Marília envolvido nisso? Tem. Folha de São Paulo traz aqui, manchete dela, esse assunto, os ausentes. Deputados que registraram presença, estiveram presentes no dia da votação, que salvou o Donadon, mas não participaram da votação. Se eles tivessem participado da votação e tivessem votado pela cassação, o sujeito não era mais deputado, já tinha ido para o vinagre. Seria um favor para a sociedade. Dentre estes aqui estão nomes muito conhecidos. Não tiveram coragem de comparecer lá para cassar o mandato do deputado que está preso, fracassaram, fraquejaram ou tem outros interesses a defender. Geralmente bandido defende interesse de bandido, né? Vai saber. Olha a lista aqui, ó. Deputado Valdemar Costa Neto, deixa eu falar mais nada dele, né? Deputado Paulo Maluf, deputado Pastor Marco Feliciano, lixo. E por aí vai. Tem uma relação imensa de deputados. PT tem o Vicentinho, Pedro, não sei das quantas, Pedro Eugênio, Odair Cunha, tem um monte. 1, 2, 3, 4, 5, 18. O PP tem um monte, o PMDB tem um monte, o PSD um monte, o DEM, PDT, PR, PSB. Abelardo Camarinha, aqui de Marília. Então o senhor Abelardo esteve lá no dia da votação que salvou o deputado Donadon, preso há 60 dias por formação de quadrilha e peculato, que é roubo de dinheiro público, registrou presença, garantiu o ganho dele, mas não compareceu na votação. Está aqui, deputados que registraram presença, mas não participaram da votação. O senhor Abelardo deve uma explicação para a sociedade mariliense, né? Para a brasileira, acima de tudo, mas em particular para a mariliense, porque ele é daqui. PSB, 2 deputados fraquejaram. Por qual razão? Medo de dar a cara? Compromissos? Não sei. É duro, né? É difícil ter uma notícia boa de Marília. É difícil. Envolve político, geralmente a notícia que vem em cima do nome de Marília é trágica, nojenta, pegajosa. É isso aí, é o que temos para o momento. Na próxima eleição, não se esqueçam desses nomes aqui, viu? Está na Folha de São Paulo, edição de hoje. Não é o Hora H que está divulgando, não. Não é o Hora H que inventou isso. Folha de São Paulo. Quer brigar, vai brigar com eles aqui, ó. Folha de São Paulo. Começando o programa. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Nós estamos iniciando mais esta edição do Hora H. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e dia também de São Félix. Em 1995, nessa data, morria o cantor brasileiro, cantor de sambas, o AGP. Puxa, como cantava bem. Em 2001, o apresentador de TV e empresário Silvio Santos, nessa data, era mantido refém por 7 horas na casa dele, em São Paulo. Faltam 123 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 168 do Hora H. Economize energia elétrica com o CHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil.
Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. A gente, nesse horário, no programa, quando segue o seu ritmo normal, apresenta as manchetes do dia. Não vou nem apresentar as manchetes, eu já vou chamar a previsão do tempo. Na sequência, eu tenho aqui no estúdio Pedro Tolentino, que é diretor da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no estado de São Paulo, e que vai nos falar, esmiuçar tudo sobre a greve no Complexo Famema, que começou segunda-feira passada. Daqui a pouco a entrevista com ele e todos os assuntos do programa. Só quero fazer uma chamada. Não percam até o final do programa nesta edição. Não percam. Caso Choquito. O Hora H vai apresentar uma entrevista exclusiva com o delegado seccional e os primeiros resultados da investigação de pedofilia denunciada contra o vereador. Você vai ver as respostas para todas as perguntas que certamente você tem e gostaria de fazer sobre este caso, sobre este crime considerado hediondo. Até como é que as cenas de sexo explícito com menores de idade foram gravadas pelo Choquito. Tem gravação na cama da casa dele, onde moram os filhos dele. Daqui a pouco. Muito. Nós estamos iniciando o primeiro bloco de notícias do Hora H. Quero apresentar aos senhores o Pedro Tolentino, que está conosco aqui no estúdio. Prazer recebê-lo aqui, Pedro, que é diretor da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde no estado de São Paulo. E que está aqui conosco, obviamente, para falar sobre a greve do Complexo Famema. Complexo Famema que é imenso, né? Administra a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas, que tem aí mais de 60 cidades que carreiam os pacientes para cá, o Materno Infantil, o Hospital São Francisco, o Ambulatório Mário Covas, o Hemocentro e por aí vai. Pedro Tolentino, essa greve, enfim, está ocorrendo por qual razão? Você já deu essa explicação aqui, mas vamos orientar quem está nos acompanhando, o telespectador, nesse momento, para a gente ter um ponto de partida. Qual é o pega? Onde é que houve desacordo para se chegar a essa greve? Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Ailton Medeiros. Boa tarde aos telespectadores do Hora H. Um prazer imenso estar aqui e agradecer a oportunidade de esclarecer aos seus telespectadores. Essa greve, Ailton, basicamente ela é por dois motivos. Primeiro, reajuste salarial. Desde 2011, os trabalhadores estão sem reajuste nos seus salários. E condições de trabalho. O que é condições de trabalho? É a forma como se trabalha, os equipamentos de trabalho e o dimensionamento do quadro de pessoal, que está 60% do número mínimo para fazer o complexo hospitalar funcionar. Hoje a gente observa... 60% do mínimo necessário? Do mínimo. Então tem falta de 40% de funcionários do mínimo necessário para poder tocar o complexo. Nas unidades de saúde, sim. Que absurdo, hein? Que absurdo. Isso faz com que, Ailton, haja um excesso de hora extra, porque os trabalhadores são chamados a fazer hora extra para cumprir os outros 40%, não é? Há um estresse emocional, um estresse físico, um abandono do lar, porque o trabalhador fica trabalhando 24 horas ali e acaba sobrecarregando. Então, esses pontos são os principais que nós temos que corrigir. Então, há 3 anos não há sequer a reposição inflacionária. Quer dizer, a perda inflacionária, perda do poder de compra dos salários, há 3 anos não foi reposta. Correto. Mesmo a Constituição brasileira dizendo que é obrigatório. Correto. Eles não cumpriram isso. Isso.
E além disso, das condições de trabalho. Que é o que está mais agravando. A grande discussão dos trabalhadores hoje é também a questão salarial, mas são as condições de trabalho, a falta de condições de prestar um serviço adequado para a sociedade. Esse é um problema, Ailton, que eu queria pontuar para você e para os seus telespectadores, que não começou hoje, não começou ontem, não começou em 2011. Começou quando foi anunciado pelo governador Fleury à época a estadualização das faculdades, da Faculdade de Medicina. Ó, que o Fleury sucedeu o Quércia. O Quércia já morreu faz tempo. E depois tantos outros governadores já passaram. Até hoje a coisa não se equacionou. Até hoje a situação do Complexo FAMEM ele só cresceu em termos de espaço físico, incorporar outros serviços, né? Que antes era só HC, depois incorporou quando fechou o Hospital Marília S.A., né? Que foi desapropriado, passou para a gestão da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília à época e depois só foi agregando serviço. Hoje são 6 unidades de saúde. É um complexo hospitalar e de ensino que não tem orçamento próprio, não tem identidade própria. Como é que sobrevive, né? Não tem. Como é que não resolve o negócio desse? Você tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas giram em torno desse complexo? Pacientes e trabalhadores? Olha, são mais de 10 mil pessoas. Só de funcionários diretos são 2.200 trabalhadores no geral. Sei. Direto, de forma Entendi. direta, atendendo ali a população de uma forma direta. E é um caos, Ailton, porque a direção local, né, a direção que está aqui, é investida do cargo hoje, ela depende de todo mês ir lá na Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o governador do estado, assinar um termo aditivo. Para que venha o dinheiro, para que se faça o pagamento, se compre insumos, se faça o complexo funcionar. Quer dizer, toda vez que precisa comprar alguma coisa, tem que ir lá. Todo mês. Quer dizer, não seria mais fácil, então, você já corrigir tudo isso e mandar o dinheiro direto? E essa é uma das pautas de reivindicação que agora unificou, né, entre os docentes, os residentes, os alunos e os trabalhadores. Todos em greve, né? Todos em greve. Observar isso. Hoje nós temos inclusive uma passeata pela cidade, né, já quero convidar toda a população de Marília para estar lá presente às 16 horas na frente do HC1, todos saindo de lá. Mas essa greve unificada são 2 pontos principais. Primeiro, é a estadualização da Faculdade de Medicina e Faculdade de Enfermagem, ou que se crie uma unidade de ensino dentro do Estado para gerenciar essas faculdades. Não seria a autarquização dela? Não. A autarquização seria do hospital. Do hospital, HC, isso. tá. As faculdades é que ela seja assumida pelo Estado como unidade de ensino pública. Ou Unesp, ou USP, ou Ou Unicamp, ou que se crie uma faculdade, ou um órgão, né, estatal de ensino para gerenciar isso aí. E a autarquização do complexo hospitalar, mas que essa autarquia venha com orçamento, com direção e com autonomia para tomar decisões, contratações, compra de insumo e com orçamento próprio. Quer dizer, só para explicar, por que o Estado não pode mandar dinheiro direto para o HC, não pode mandar dinheiro direto para a FAMEMA? Porque não tem identidade jurídica própria, certo? Hoje, o complexo FAMEMA ele depende de convênios e de acordos, né, de cooperação assinado com a Secretaria de Saúde, que atende o SUS, okay, né, com a Secretaria, com o Ministério da Educação, que é um hospital de ensino, okay, com a Secretaria de Infraestrutura para fazer os investimentos de ciência e tecnologia necessários, que aí vem tudo via FAMAR, né, que é a pessoa jurídica que tem capacidade de receber esses investimentos no momento e fica dependendo todo mês ir lá pedir isso aí. Os funcionários do Complexo FAMEMA, vamos lá, o complexo foi estadualizado, ou parte do complexo? Só a Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina estadualizada. Os funcionários são do Estado? Não existe nenhum servidor público do Estado dentro do Complexo FAMEMA. São todos trabalhadores seletistas. Quer dizer, é uma aberração da natureza. A hora que a gente senta para conversar, eu sento lá com o deputado Davi Zaia, meu amigo, né? Ontem falamos sobre isso, mandar um abraço para ele. O deputado Davi Zaia senta lá e fala: Pedro, me explica isso aqui, porque é um polvo, né? É um muitos polvo. Tentáculos. Tem o HC1 lá, né, que é o hospital principal, que começou tudo isso, okay, e depois começou a abrir tentáculos para aquilo, mas não tem uma identidade jurídica, não tem uma personalidade jurídica, não tem uma ligação com o Estado, não há uma vinculação estatal com aquilo. É como se fosse uma empresa privada gerenciando uma unidade de saúde, uma unidade de ensino, sem orçamento próprio, sem identidade com o Estado.
Esse é um dos motivos da unificação da luta que nós fizemos ontem através de uma assembleia e que vamos persistir nessa unidade para que seja resolvido o problema das faculdades de medicina e enfermagem e também a questão das unidades de saúde. Muito bem. Agora, vamos falar em termos de reivindicações. Os trabalhadores estão pedindo 30% da recomposição salarial. Isso não é aumento real, não é apenas correção das perdas. Correto. Houve alguma proposta? Que durante a semana, você mesmo me deu uma entrevista, Pedro, dizendo que aqueles 8% que foram divulgados por aí foi apenas gogó de político, que não chegou oficialmente a proposta para os senhores. De fato, não teve isso? Correto, não teve isso aí. Inclusive a proposta de 8% que alguns veículos de comunicação chegou a anunciar que foi rejeitada, ela sequer foi apresentada à Assembleia, porque o governador anunciou esse índice, autorizou esse índice num evento público na cidade de Tarumã. O que nós precisamos é um documento da direção falando a partir de quando, como vai ser pago, o retroativo, que a nossa database é junho, como que vai ser feito isso aí, como vai ser incorporado. E principalmente, Ailton, eu acho que isso é fundamental esclarecer para a população. Da onde vai vir o dinheiro e se está garantido que o dinheiro vai vir. Porque não adianta anunciar e depois todo mês a direção tem que ir lá e falar, pelo amor de Deus, me passa o dinheiro que eu preciso pagar lá os funcionários. O governador anunciou, mas aí o corpo técnico não consegue liberar. Então nós estamos no documento oficial, vai ser pago isso aqui, dessa forma, retroativo, vamos fazer folha suplementar, está garantido todos os benefícios dos trabalhadores. Aí sim nós temos uma proposta. Então não foi colocado em assembleia, não foi rejeitado ou aprovado o índice, o que foi rejeitado na Assembleia, de segunda-feira às 9 horas da manhã. Foi um pedido do diretor-geral, Dr. Paulo Micheloni, de nós suspendermos o movimento grevista por 15 dias. E a partir desses 15 dias, efetivamente, se não tivesse nenhuma proposta, a gente voltaria à greve. Os trabalhadores entenderam por bem manter o estado de greve, manter a greve já instalada e negociar em greve. Muito bem. Absurdo a gente começa a dar cãibra no cérebro de pensar essa história do complexo FAMEMA, HC, Faculdade de Medicina e tudo mais. Eu colocaria isso como um dos absurdos de Marília. Marília é pródiga em absurdos. Aliás, há um texto que nós escrevemos no Facebook do ORH, Marília, Terra de Absurdos, e acabo de receber a confirmação aqui, vai ser publicado dia 8 de setembro pela Arquidiocese de Botucatu. Se interessou pelo texto, como é que é esse negócio de redes sociais, né? Chegou lá, a gente autorizou a publicação, até acrescentamos algumas coisas, e ali tem um elenco de absurdos cometidos aqui na nossa cidade. Marília é pródiga nisso. Nada vai adiante aqui, sempre tem uma pedra no caminho. Já percebeu isso, né? Com certeza. Parece que não é cabeça de burro enterrado, tem o burro inteiro, a tropa de burro inteiro enterrado aqui. Eu nunca vi. Pedro Tolentino, durante a semana houve um problema com o pessoal grevista. As mães, principalmente, obviamente os pais, de maneira geral, não podiam deixar os seus filhos na creche da instituição se estivessem em greve. Como é que se resolveu isto, se é que foi resolvido? Porque, de um lado, os trabalhadores, mesmo em greve, estão fazendo uma escala de revezamento, garantindo o atendimento da população, por mais deficitário que seja, mas está garantindo dentro do que estabelece a lei. Por outro lado, a creche não atende as crianças para as mães poderem cumprir essa escala de revezamento. Como é que resolveu isso? Olha, eu agradeço a sua colocação, a sua pergunta, que me permite corrigir uma informação que foi veiculada pela TV, tem hoje no jornal, né, do meio da tarde aí, meio-dia. Nessa sexta-feira. Hoje ainda, dia 30, né? Dando conta de que havia um acordo assinado entre a direção do Complexo FAMEMA e o sindicato, falando que as mães que estivessem em greve não poderiam deixar seus filhos. Isso não é verdade, não procede, não condiz com o que foi negociado na mesa. O que aconteceu? No momento de negociação da escala de greve, é que a direção colocou isso como uma pauta da direção, falando que a creche só estaria disponível para os trabalhadores que não aderissem à greve. Nós contestamos isso veementemente, mesmo porque, como você bem disse... Eu estava presente. No momento em que o problema aconteceu, você estava, inclusive, orientando o pessoal para ir conversar, dialogar lá na creche para resolver o problema. De fato, não houve acordo nenhum para que isso acontecesse. Pelo contrário, vocês tentaram resolver pacificamente para poder abrigar as crianças lá. Com certeza, mesmo porque, Ailton, as trabalhadoras, como você disse, elas estão em greve na porta das unidades de saúde fazendo escala de revezamento. Ou seja, ela entra uns 2 horas, sai 2 horas, elas estão trabalhando, elas estão prestando um serviço para a sociedade. E o sindicato não admite, a comissão de greve não admite que essas mães sejam alijadas de um direito.
E os seus filhos não podem ficar no tempo, não podem ficar numa porta de greve, que é um ambiente conflituoso, exposta a toda a situação. Não é? Então, isso é um absurdo que a TVT falou, que divulgou de forma errada. Eu quero corrigir isso. O sindicato e a comissão de greve está trabalhando para que a greve funcione 24 horas e atenda todas as mães e todos os pais que têm filhos que lá precisam deixar seus filhos, com toda a garantia, segurança e conforto que a greve já oferece. Mas, de nenhuma maneira, o sindicato vai concordar com discriminação. Entendi. Principalmente o trabalhador que não adere à greve ser beneficiado com benefício e a trabalhadora que está em greve, mas trabalhando, atendendo a população, deixar seu filho exposto ao tempo. Pedro, antes que a gente encerre, eu vou me recordar aqui de uma conversa que nós tivemos, logo que eu retornei para Marília, que já é a terceira vez que a gente passa aqui pela cidade, e nós, nem me recordo o local exatamente, mas fomos tomar um café e você me disse: Deus te livre de um dia precisar de atendimento de saúde em Marília. E você, sendo uma pessoa da área da saúde, aquilo ficou na minha cabeça. Imediatamente fiz um plano de saúde, obviamente, porque falei, ele sabe o que está dizendo. E entrando no HC para fazer uma reportagem recentemente, e um filho meu até sofreu um pequeno acidente, foi socorrido para lá, e eu pude ver de perto como é que a coisa é. Pacientes nas macas, não algumas horas, alguns dias na maca, depoimentos de senhoras enfermeiras em greve, que trabalham no pronto-socorro, que estão lá há mais de 20 anos, uma até beirando 30 anos já, dizendo: Ailton, você não consegue virar o paciente na maca, é muito estreita. Então, quando você vai transferir para o quarto, numa cama, no leito do hospital, onde é mais confortável, tem feridas nas costas. Então, a gente fica com o psicológico arrebentado, porque, queira ou não, a gente vive daquilo, ama o que faz e não consegue fazer. Pedro, quando vai resolver isso? Só vai resolver, Ailton, isso eu quero falar para você, a população que está nos assistindo, que há um desabastecimento por falta de financiamento constante do Complexo FAMEMA no sentido de insumos. Então falta fralda sim, falta medicamento sim, falta condições de trabalho sim, os trabalhadores trabalham sobrecarregados sim. É lógico que a direção vai vir aqui, ela está na obrigação dela de falar que está certo, está tudo ok, não sei o quê, mas realmente não é isso. Falta financiamento contínuo, planejado, direcionado pelo governo do Estado. Só vai resolver isso, Ailton, quando o governador Geraldo Alckmin, não é? Pôr a mão nisso aqui e falar: eu vou resolver, chamar para si, lá no Palácio dos Bandeirantes, na sua mesa de despacho, traz aqui para mim que eu vou resolver esse problema. E aí resolve o problema das faculdades, resolve o problema dos hospitais, é um problema de 21 anos. Eu costumo falar, Ailton, que o Complexo FAMEMA é um filho de 21 anos. Já ganhou a maioridade. Já tem maioridade. Não tem pai, não tem mãe, não tem emprego e precisa lá, né, de uma mesadinha do tio rico que é o Estado. Agora, Pedro, para finalizar, até porque nós temos uma série de outros assuntos aqui, para finalizar, o problema não é de dinheiro, porque o dinheiro já vem. E se vem menos, se vem meio picado, meio mastigado para lá e para cá, mas ele vem. O problema não é de dinheiro, é de vontade política, então. Só vontade política. Quer dizer, o governador chamar a cupinchada dele, escreve aí, e ele assinar embaixo. Só. Resolver um problema de 21 anos que está na mão do PSDB. Do PSDB. Eu falo aqui com todas as letras. O governador Geraldo Alckmin precisa puxar isso para sua mesa de despacho, aí no Palácio dos Bandeirantes, e resolver o problema do Complexo FAMEMA definitivamente. Olha, Deus ama todos os seus filhos, mas não deve gostar muito de nós aqui, de Marília, não. Do Brasil. Ele podia ter nascido na Suécia, na Finlândia, pela madrugada. Não, bota a gente para morar no Brasil e em Marília. Obrigado, Pedro. Ailton, obrigado pela oportunidade, estou à sua disposição. A gente vai ao breve intervalo, é vapt-vupt, é rapidinho. Mostra aquele torresmo pra gente aí, que o Pedro Tolentino tá louco para ver. Sexta-feira, essa hora, não almoçamos ainda, fim de semana se aproximando. É lá do Costelão, na brasa. O Neto já fritou grande parte desse torresmo e ele vai pro freezer. E conforme os clientes vão chegando agora na sexta-feira, olha que torresmo gostoso, olha. É uma panceta feita na brasa, rapaz. Primeiro ela é frita, né? Depois ela vai na brasa para dar aquela chegadinha final. É uma coisa sensacional. Olha, parece que eu estou mastigando, estou sentindo o gosto dela. Muda para outra imagem agora. Olha o costelão. Esse costelão, você mostra a faca para ele, ele já abre, ele já parte. Você não precisa nem encostar a faca, é só mostrar. Uma delícia. Olha esse aí, dá uma olhada. O que vem a ser esse, hein? Acho que não é joelho de porco, deve ser uma outra carne qualquer. Vira lá, outra. Olha, mais um.
Olha o frango. Esse é o frango atropelado, ele é desossado e aí ele feito aberto na brasa. Mais um. Ó, esse é costelinha de porco. Para com isso, coloca aí o endereço, tudo certinho. Isso, vai matando a gente aqui. Tem joelho de porco, tem tudo, uma delícia. Cupim, aí costelão na brasa, frango na brasa. Pedro de Toledo com a José Bonifácio. Pedro de Toledo com José Bonifácio. Sexta-feira bomba lá. Das 5 da tarde em diante, mamma mia. Sábado, domingo, 3454-2119, 81159624. Pode ligar e encomendar. É bom encomendar, mas sempre tem bastante. Se quiser levar para casa, faça a encomenda. Um abraço, Pedro. A gente vai para o intervalo, volta já já. Não perca. Já, entrevista exclusiva com o delegado seccional de polícia, Dr. Quinteiro de Souza. Detalhes, todos os detalhes do que aconteceu no chamado caso Choquito. O que o palhaço fez com as crianças. Já. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Eu não vou fazer mais suspense, eu vou convidá-los para acompanhar esse material que vai para o ar agora, porque a reportagem do Hora H apresenta entrevista exclusiva feita com Luiz Fernando Quinteiro de Souza, o delegado seccional de polícia de Marília. Por 10 minutos e 33 segundos, esse é o tempo da entrevista, ele expõe os primeiros resultados da investigação de pedofilia que foi denunciada contra o vereador Palhaço Choquito há uma semana. Em um ping-pong de perguntas e respostas, o Dr. Quinteiro, que nos recebeu gentilmente, como sempre, como de hábito em seu gabinete hoje na delegacia seccional, ele tira todas as dúvidas e dá respostas a todas as perguntas que eu e você, tenho certeza, gostaria de fazer sobre este crime. Eu perguntei o que pude, o que eu lembrei. Inclusive, nós perguntamos e ele explica se já foram encontradas mais imagens de sexo explícito do vereador Palhaço Choquito com menores de idade nos computadores dele, que foram apreendidos na casa dele e no gabinete dele na Câmara Municipal. O delegado ainda dá detalhes de como foi gravado o filme pornô que foi entregue à polícia junto com a denúncia, em que o palhaço aparece mantendo relação sexual com duas menores de idade, uma
de 16 anos, a gente falava 17 anos, mas ela ainda não completou 17, 16 anos, já foi ouvida pela polícia, esteve lá com a mãe dela, e a outra de 14 anos. Preste atenção nesta entrevista, que não tem cortes, 10 minutos e 33 segundos, que os senhores vão acompanhar de perguntas e respostas, não passou por nenhuma edição, dada a gravidade dos fatos que estão sendo apresentados. Depois da instauração de inquérito policial, a Polícia Civil já iniciou as investigações, estamos localizando as pessoas mencionadas na denúncia, algumas já conseguimos localizar, já ouvimos 2 delas, no sentido de demonstrar para nós se realmente aquilo que está na denúncia é verídico ou não. Uma das jovens que aqui compareceu, ainda adolescente, ela menciona que teve sim um relacionamento amoroso com ele, não tinha conhecimento das imagens, teve um relacionamento amoroso de alguns meses com ele, conheceu através de amigos, mantiveram um relacionamento amoroso e também me acrescentou que não tinha conhecimento das imagens, que o ato sexual de ambos foi espontâneo, fruto de um relacionamento amoroso, mas não tinha conhecimento das imagens. Portanto, ela pediu que ele apagasse, deletasse aquelas imagens, o que, segundo consta, ele efetivamente fez. Agora, nosso trabalho é no sentido de, enquanto nós aguardamos o laudo pericial, no sentido de verificar o envolvimento de mais pessoas, mesmo porque o farto material que nós temos em mãos nos possibilita a prosseguir nas investigações até algo mais além do que veio só da denúncia. Então nós vamos trabalhar nesse sentido para verificar se comprova ou não a veracidade das informações prestadas na denúncia veiculada no início da semana. Bom, eu quero fatiar essa primeira parte da entrevista que fizemos com o senhor e fazer um ping-pong. Primeiro, o senhor disse, dentre as várias pessoas identificadas, ouvimos uma. Então, há mais de uma garota no relacionamento sexual com o vereador? Veja, ali tem algumas imagens, nós recebemos imagens e fotografias já impressas. E as pessoas, as mulheres, são pessoas diferentes, fisionomicamente falando. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de identificar. Uma, nós temos uma imagem de uma cena gravada. A outra, nós temos uma fotografia. Mas, confesso, nós temos que examinar melhor essa documentação, porque são muitas imagens que ele foi arquivando ao longo do tempo. Isso dentro dos computadores que foram apreendidos? Dentro dos computadores. Também não tenho ainda a certeza de qual efetivamente é o computador. Nós aprendemos 4 ou 5 equipamentos. No HD externo, equipamentos na câmara e também equipamentos na sua casa. Agora nós estamos verificando realmente o conteúdo de cada um deles. Então nós temos que confrontar essas imagens e tentar localizar essas pessoas. Mesmo porque nós só temos a imagem, nós não temos o áudio. Nós só temos a imagem, nem todas elas é identificada. Então nós estamos trazendo algumas pessoas que possam nos identificar, saber quem é essa pessoa, quem é aquela, com a sua qualificação e possivelmente seu endereço, até mesmo para comprovar a menoridade ou não. Esta primeira, desculpe doutor, essa primeira que depôs, o senhor disse que é uma adolescente. Qual a idade dela? Ela tem de 16 para 17 anos, o relacionamento amoroso foi no início deste ano, então certamente ainda se trata de um adolescente quando dos fatos. Então ela já nos deu alguns elementos, algumas informações, nós temos ainda que checar essas informações para trazer uma prova mais robusta aos autos. Ao final, se nós conseguirmos essas provas robustas, certamente ele será chamado e indiciado e quem sabe até pedir a sua prisão se for o caso. Mas isso ainda é bastante prematuro, mesmo porque nós estamos no campo da investigação. Nós temos que nos certificar se realmente procedem as acusações feitas contra o vereador. Esta menina que depôs, essa garota de 16 anos, aparece naquele, entre aspas, vídeo pornô que foi a mídia entregue à polícia no ato da denúncia, é isto? Nós recebemos imagens impressas e imagens também em vídeo. Isso agora é um outro trabalho que nós estamos fazendo, comparando as imagens que nós temos em pleno sexo explícito realizado por ele, com as pessoas que vão comparecendo aqui. Essa informação eu ainda não lhe tenho para dar, mesmo porque é um trabalho lento, porque exige a comprovação de muitas imagens, muito material que tem que ser analisado. Mas a própria palavra dela, na presença da sua genitora, porque ela é uma adolescente, ela confirmou que teve um relacionamento amoroso com ele e todos os atos sexuais foram consentidos. Houve o consentimento dela.
Agora, vamos pegar por aí a primeira entrevista que o senhor nos concedeu sobre este caso. O senhor disse que eram 2 garotas, uma de 17 anos aproximadamente, a outra de 14. Nesse vídeo que está com a polícia, que foi alvo da denúncia, as 2 aparecem. Confirmado isso? As 2 aparecem, mas uma por fotografia e a outra por vídeo. Nós temos que procurar uma dessas meninas ainda que está faltando. Talvez surja até outras, ou não tem outras, não sabemos. Uma nós já temos, a outra que nós temos que procurar ver qual é a sua identidade. Mas nós recebemos tanto fotografias de sexo, como também vídeos de sexo. Então é isso que nós vamos agora trabalhar nesse sentido para identificar essas pessoas. O senhor falou em farto material, ou seja, sejam fotos ou vídeos, gravações, seja o que for, de menores de idade, supostamente, pelo menos aparentemente? Nesses equipamentos, até onde nós vimos, principalmente no HD externo, tem a vida, vamos dizer, a vida privada dele. Muitas cenas ele registrou, no sentido de fotografar pessoas, no sentido das suas atividades profissionais como artista de circo. Então tem muitas imagens. Aquilo demanda um tempo para a gente ver o conteúdo de cada uma delas, para ver se entre aquelas imagens podemos detectar alguma com caráter de obsceno, coisa parecida. Então isso realmente demanda tempo. É um farto material, mas não sabemos até que ponto esse farto material, muita coisa vai incriminá-lo. É essa apuração que nós estamos fazendo com a investigação e essa apuração que também estamos fazendo através do exame pericial desse material. O simples fato, eventualmente, de serem menores de idade em ato sexual, estar armazenado com eles já caracterizaria um crime, não é? Sem dúvida, mesmo porque ele teria o dever e sabe que, como legislador municipal, que a minoridade tem que ser respeitada, enfim, jamais se dá publicidade a isso. Então vamos ver o que ele vai argumentar e vamos ver o que nós vamos conseguir de prova para materializar isso. Ele será ouvido quando, doutor? Ele será, em tese, o último a ser ouvido. Claro que a qualquer momento nós podemos chamá-lo e certamente eu acho que ele vai comparecer, a qualquer momento podemos ouvi-lo. De regra, a gente forma um conjunto de provas suficientes para depois ter amparo até para fazer os seus questionamentos, que ele pode comparecer ou não, mas acredito que ele comparecerá. Então, em breve, acredito que assim que evoluirmos um pouco mais nessa investigação, certamente ele será convidado a comparecer. Pelas suas palavras, doutor, as provas estão muito robustas, podem até não se confirmar, mas muito robustas. A menina tem 16 anos, veio aqui na presença da mãe, confirmou o relacionamento com ele, está na imagem. Quer dizer, já há o indício da pedofilia aí. Tudo indica que sim, pelas declarações da adolescente, na presença da sua mãe, e ela nos disse, amparado pela sua mãe, dizendo que ela pediu para que ele apagasse essas imagens. Então ela viu gravando? Ela alega que no momento não sabia, mas depois ela tomou conhecimento das imagens. E as câmeras estavam lá por quê? Provavelmente na casa dele, isto? Segundo a alegação dele, essas imagens estavam na casa, predispostas, já instaladas, para que ele tivesse um controle sobre a babá dos filhos, para verificar se estava sendo bem tratado ou coisa parecida. É um tratamento, até uma cautela até normal de um pai. Então, a alegação que ele disse que as imagens estavam sendo ali colhidas por conta de que todo o ambiente estava sendo monitorado para verificar qual é o tratamento dispensado pela babá aos seus filhos. E, consequentemente, foi em razão disso que a imagem foi colhida. Mas, segundo ela, pediu para que ele deletasse as imagens e ele atendeu ela nesse sentido. Agora nós vamos verificar se isso foi realmente deletado ou se nós podemos encontrar nesse emaranhado de imagens alguma que comprometa ainda a situação dele. Volto à primeira entrevista que o senhor me concedeu, que a polícia, nas primeiras diligências, já havia identificado as 2 garotas que apareciam naquela mídia, naquele vídeo, uma delas com 14 anos. Essa de 14 será chamada para depor? Sem dúvida, nós já estamos trabalhando nesse sentido, temos prenome delas, no sentido de identificá-la o quanto antes e que ela compareça também acompanhado pelo seu responsável. Para encerrar, doutor, quanto tempo mais a polícia leva nesta investigação? Há uma previsão disso? Veja, nós temos um prazo de 30 dias que pode sofrer prorrogações. O quanto antes acabarmos, nós queremos concluir essa investigação, mas também nós podemos ter pressa e fazermos algo com um pouco de prova, com prova insuficiente ou até mesmo com algo distorcido da realidade. Portanto, a própria lei nos ampara a pedir os prazos que a gente houver necessidade. Ele não é um réu preso, ele encontra-se em liberdade, portanto, nós podemos tocar com tranquilidade a investigação,
no sentido de fazer uma boa apuração dos fatos, ou certamente dando bons indícios para a justiça ou não. Esse é o nosso papel. A Polícia Civil vai produzir as provas. Pode ser que lá na frente nós concluímos que efetivamente todas essas denúncias foram verdadeiras, como também pode ser que não passou de mais um boato e que ele está assegurado aí pela lei brasileira. O jornalista sempre tem uma última pergunta depois da última. É essa que eu vou fazer agora para o senhor. Quando é que a polícia vai conseguir dizer em qual computador estava cada uma das imagens? Me parece uma coisa um pouco simples, pelo IP de cada computador. O computador ou os computadores da Câmara que foram apreendidos, e aí vem a grande segunda preocupação. Primeiro com a pedofilia, segundo com essa história do computador público. Quando a polícia vai poder dizer essa imagem que é de pedofilia estava no computador público? Os computadores foram apreendidos, cada um identificado, o que é do Poder Legislativo também constando o seu patrimônio. Portanto, somente essa resposta eu terei quando a Polícia Técnica me enviar o laudo informando o conteúdo de cada equipamento. Assim eu terei uma posição para informar se ele utilizou ou não um bem público para fins particulares e, é bem provável, para fins sexuais. Hora H. A gente fica cada vez mais estarrecido. Eu vou dizer uma coisa aqui. Não sei qual vai ser o comportamento do vereador Choquito, mas eu acho que o mínimo diante de toda essa história, seria ele renunciar ao cargo. Faça isso, vereador. Um mínimo de hombridade neste caso. Renuncie. Mas tem aqui, ó, um documento que vai... Cadê o documento, meu Deus do céu? O documento que vai hoje, sei lá quando, se hoje, mas eu acho que hoje, esse documento aqui, ó, vai provocar muito barulho. Esse documento vai dar ainda uma dor de cabeça tremenda no Legislativo. Não permita todo esse sofrimento, essa coisa, renuncie, Choquito. Melhor coisa, porque a gente já tem conhecimento que o delegado aí falou, é uma parte do negócio. Há coisas mais cabeludas que deixam a gente envergonhado, decepcionado, constrangedor esse assunto. Então, melhor para ele seria renunciar, viu? Agora, se quiser encarar, esse documento aqui vai dar muita dor de cabeça, mas não posso divulgar ainda. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Tem uma nota de repúdio que está sendo encaminhada para toda a imprensa nesta sexta-feira. É do Antônio Vieira, membro da equipe organizadora da Marcha da Cidadania, atual coordenador do Conselho de Leigos da Igreja Católica. Ele vem como cidadão falar do descaso das autoridades diante de fatos graves, que é a violência contra menores por parte de vereador na Câmara Municipal, que ocorreu aqui na cidade, que merece, no mínimo, um cuidado especial. Trata-se de pessoa pública, ato de repercussão nacional. A indignação toma conta da gente quando vê faixas dizendo que uma obra, tratamento do esgoto, por exemplo, iniciou-se agora quando já está em andamento há mais de 5 anos e que por conta de todos os homens públicos dessa cidade, vereadores do presente e do passado, prefeito atual, porque na época estava de posse de mandato de deputado estadual, ex-prefeito, deputado federal e todos nós que nos calamos diante do que estava acontecendo e ainda de todos aqueles que venderam seus votos por R$50, R$100, e uma menção aos mais de 40 mil eleitores que deixaram de ir às urnas para dizer o que queriam e que não queriam para a nossa cidade. Hoje lemos as faixas espalhadas pela cidade, penso que os promotores de justiça também sabem ler e devo acreditar, então, que está tudo normal fazer promoção pessoal quando a cidade vai de mal a pior. A greve dos funcionários do Hospital das Clínicas, a situação de penúria dos nossos hospitais, devemos todos assumir as nossas culpas e deixar que a indignação tome conta de nós para reagirmos aos desmandos como única forma de construirmos uma sociedade melhor. E por aí vai. Antônio Vieira está encaminhando, ele é do Conselho de Leigos da Igreja Católica, encaminhando essa nota de repúdio para todos os veículos de comunicação. Também recebo aqui correspondência da Câmara Municipal, relativa a requerimento do vereador delegado Wilson Damasceno. Quem assina esse primeiro documento é o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi. Aqui o requerimento aprovado, uma homenagem que prestaram ao jornalismo do Hora H com a assinatura de todos os senhores vereadores. Mais uma vez, agradeço, eu não havia ainda recebido esse material, apenas tinha conhecimento do que fora apresentado junto à Câmara Municipal. Outra informação, se aquela que está na Folha de São Paulo, primeira página de hoje,
deputados que registraram presença, mas não participaram da votação, incluindo o deputado de Marília, Abelardo Camarinha. Quer dizer, esteve lá, registrou presença, garantiu o ganho, mas não votou a cassação do deputado Natan Donadon, que está condenado por peculato, por formação de quadrilha, está preso há 60 dias e manteve o mandato. O corporativismo funcionou, os deputados não cassaram o mandato dele. Se aqui tem uma notícia envolvendo Camarinha, notícia ruim, mais uma vez, envolvendo alguém de Marília, aqui tem outra envolvendo outro mariliense. É do Estadão essa aqui. Aqui está a fotografia do ministro Dias Toffoli. Manchete: ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, relata ações de banco no qual obteve empréstimo milionário. Relator de processos do Banco Mercantil do Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, de Marília, obteve empréstimos de R$ 1.400.000 da instituição financeira, Banco Mercantil, a serem quitados em até 17 anos. Ele contraiu um empréstimo de R$ 1.400.000 para pagar em 17 anos. Com sede em Minas Gerais, o banco de médio porte concedeu desconto nos juros dos 2 empréstimos feitos pelo magistrado Dias Toffoli após decisões nos processos. Quer dizer, ele atua em processos contra o banco e tomou empréstimo no banco. A alteração assegurou uma economia de R$ 636.000 nas prestações que ele vai pagar. Ganhou desconto. Vai saber por quê, né? Segundo o Código de Processo Civil, a gente sabe por quê. O Código do Processo Penal, o regimento interno do Supremo, que tem força de lei, cabe arguir a suspeição do magistrado Dias Toffoli quando alguma das partes do processo for sua credora, de qualquer outro magistrado, né? Então ele atua nos processos do banco desde 2009, aí ele tomou empréstimo de R$ 1.400.000 no próprio Banco Mercantil do Brasil. Se você tem alguém que é teu julgador e esse daí precisa de um favor seu, tá feio o negócio, gente. Que vergonha. Tenho tempo ainda? Tenho. Rapidinho. Escolher 2 assuntos. Amigos aí da Vila Barros, amigos aí da Vila Nova, o assunto de vocês vai para o ar segunda-feira. Vamos falar do tratamento do esgoto, a retomada das obras do afastamento e tratamento do esgoto doméstico aqui de Marília. Foi lançada em solenidade em um hotel aqui da cidade, na quinta-feira, ontem à noite, portanto. Através do PAC 2, Plano de Aceleração do Crescimento, o governo federal está investindo R$110 milhões nos serviços que serão feitos nas bacias do Barbosa, Pombo e Palmital. A contrapartida de Marília é de 40 milhões aproximadamente no final da obra, lá na bacia do Palmital. Tá? E as obras têm que ser concluídas até 31 de janeiro de 2005 por força de um TAC, um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, que pegou no pé, que senão a prefeitura não ia andar com isso. O presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, discursou, falou que a obra vai ajudar a subir o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Marília, e que o prefeito, apesar das dificuldades financeiras da prefeitura, está cumprindo seus compromissos de campanha. Veja aí. O prefeito Luiz Camarinha procurou realmente a cidade com diversas dificuldades, mas não arreda pé de seu compromisso assumido durante a campanha, entre outros, de dar prosseguimento a essa obra tão importante para a nossa cidade. O afastamento do tratamento de esgoto traz para Marília um selo de qualidade ambiental, nas suas interfaces com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, sobretudo com a qualidade de vida. Ela cria, como disse aqui os que me antecederam, a possibilidade de atrair novos investimentos em todas as áreas, na prestação de serviços, na área industrial, enfim, fazer com que realmente nós possamos, uma cidade a 450 quilômetros de grandes centros, poder realmente gerar empregos, produzir, gerar renda. É muito importante que isso aconteça. E nós temos a certeza absoluta de que essa obra concluída fará com que nós subamos no IDH, que é um indicador extremamente importante para a nossa comunidade. Já o prefeito Vinícius destacou a importância da obra do esgoto para a saúde da população, também para atrair investimentos para a cidade, mas ele cometeu um equívoco no discurso dele ao citar o benefício para as indústrias, visto que o tratamento será apenas dos esgotos domésticos, não atinge esgoto de indústria. Veja aí. Esse investimento, sem dúvida nenhuma, como foi dito aqui, será extremamente importante para o nosso município. O Flávio da Fiesp, nosso diretor regional,
colocou aqui com propriedade o desejo da indústria, do desenvolvimento, mas não aquele desenvolvimento que acaba com o meio ambiente, não aquele desenvolvimento que polui os nossos mananciais e os nossos córregos, mas um desenvolvimento sustentável. E é isso que nós vamos proporcionar para a nossa indústria, para que eles cresçam, mas cresçam com sustentabilidade. E vão ganhar com isso, agregar valor no seu produto. Vão receber, como disse aqui o presidente da Câmara, o selo ambiental, de respeito ao meio ambiente, poder exportar para outros países que fazem a exigência desses requisitos. Acho fundamental para o desenvolvimento da cidade. Na saúde pública nem se diga o que nós pouparemos os nossos mananciais, os rios, com águas limpas, com ambientes limpos e saudáveis, que afastarão toda a sujeira, todo tipo de mal às pessoas que vivem nos nossos arredores, e dos arredores dos Itabés, dos nossos rios e dos nossos córregos. Hora H. Bom, o Vinícius cometeu um equívoco aí, alguém da assessoria devia ter alertado. Mesmo com o tratamento dos esgotos domésticos, que nós vamos pagar a conta, porque vai chegar a conta, as indústrias devem ser obrigadas a ter o tratamento próprio para os seus efluentes, para o esgoto que ela produz. Só depois eles podem ser lançados. Caso contrário, o munícipe vai bancar o tratamento dos esgotos domésticos e também, por tabela, tratar os efluentes das indústrias, que lucram em cima deles na transformação de materiais. Então, para fazer refrigerante, gera um produto lá, um esgoto que é altamente tóxico, por exemplo, e que precisa de tratamento. Nós vamos pagar para eles que estão ganhando para fazer isso? De maneira nenhuma. Então a prefeitura tem que aumentar a fiscalização, cobrar de todas as indústrias o tratamento do esgoto delas, do efluente delas, para não ir para a rede do esgoto doméstico, que aí nós vamos pagar o tratamento. Para cada R$1 investido em saneamento básico, estima-se que são economizados R$4 em tratamento de saúde da população. Então, é notória a melhoria na qualidade de vida a partir do momento que se trata os esgotos. Parabéns por isso. Levantamentos especializados indicam que cidades onde o esgoto doméstico é tratado têm uma valorização no metro quadrado dos seus terrenos e de suas construções em até 18%. Marília tem o metro quadrado mais caro da região. Imagine, tratando os esgotos, isso vai melhorar e bastante, aumentar e muito, até 18%. Então estamos no caminho certo, necessário, sempre falei disso, mas não confunda o esgoto doméstico com o negócio de que as indústrias vão ser atraídas por causa disso, por causa daquilo. A indústria tem que tratar o esgoto dela, porque se não cobrar, quem vai pagar a conta somos nós. Para finalizar, funções gratificadas e funções de confiança que foram todas exoneradas naquela manobra do prefeito Vinícius para aprovar a reforma administrativa na Câmara, reduzindo os valores pagos para esse pessoal que ocupa cargo de chefia, cargo comissionado, aquele pessoal todo voltou. Hoje o Diário Oficial do município de Marília, nessa sexta-feira, traz a volta, a renomeação de todos para as funções gratificadas e de confiança, na Prefeitura, no DAI, na Codemar e no IPREM. Está faltando só, se não me falha a memória, a Indurb. Estou indo embora, muito obrigado pela audiência. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do nosso Hora H.